plataforma Saber Ser apresenta a democracia como um valor universal e um valor baseado na conquista que a humanidade teve com o advento da ciência como cultura. E hoje nós vamos apresentar a contribuição do professor Francisco de Assis Costa, o Chiquito, nosso colega, professor, pesquisador da área de economia, catedrático do Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, da Universidade Federal do Pará, professor visitante em Oxford, pesquisador e produtor da obra sobre a economia da Amazônia e vai nos apresentar as suas ideias sobre o papel da pesquisa, o papel que a ciência tem para uma sociedade democrática. Aproveite. A ciência é um modo de indagar sobre a vida que exige um conjunto de regras que, de certa maneira, permite um controle do pensamento e fazê-lo se encaminhar de maneira mais objetiva e testada, né, para explicitação de fenômenos no primeiro momento e, a partir daí, ensejando possibilidades de solução dos problemas. A ciência tem um momento cristalizado, né, na medida em que ela é organizadora da maioria dos aparatos que você tem na vida, aparatos tangíveis, né, desde o relógio que você usa, o celular que você tem na mão, hoje as diversas formas como sua fala chega nas pessoas, tudo isso tem mediação de ciência, mas também nas formas intangíveis, né? As organizações todas têm um conteúdo de ciência muito grande, desde a empresa mais elementar, às vezes uma ciência mais organizada, mais formal está por trás, às vezes uma ciência já tornada a senso comum, né, permite que uma microempresa, um trabalhador sozinho organize um conjunto de tarefas e daí produz a sua vida. Vários aspectos científicos, né, transformados em senso comum, muitas vezes, em hábitos, em maneiras cotidianas, né, mas nascidas em um esforço científico, digamos assim. Então, a ciência hoje é uma parte do cotidiano de todo mundo em uma dimensão inimaginável. Quer dizer, você precisa dedicar ciência para compreender o volume dessa participação. Você pode ver a vida, quase toda ela, em objetos, digamos assim. A Amazônia, por exemplo, na sua dimensão natural, na sua dimensão social, na integração entre essas duas coisas, pode ser já inicialmente pensada como um objeto. Compreender esse objeto exige capacidade de perscrutar as coisas, de penetrar nele, né? Penetrar nele tem várias vias. Dado que se trata de uma relação entre homem, entre sociedade e natureza, as duas vias óbvias são a natureza, por uma parte, e o homem e as suas maneiras de existir, por outra parte. A terceira é a integração dessas duas coisas. Isso tudo exige agora, não é, um conhecimento que só é possível, digamos assim, se ele for muito bem conduzido, para ter um controle de como a natureza se organiza, como o homem se organiza e como a relação entre essas duas coisas produzem dimensões de vida, né, no seu aspecto social e natural, que fazem o que vivenciamos. Pois bem, isso, como objeto complexo, exige o esforço de muita gente. E o NAIA foi pensado como um lugar, né, onde várias pessoas, o máximo possível de pessoas, com conhecimentos diferenciados, que deem conta do natural, do social e da interação das duas coisas, né, possam, em conjunto, revelar cada vez mais a maneira como esse grande objeto, a Amazônia e
suas sociedades, né? Essa situação geral política do país tem tirado meu sono já há alguns anos. Bom, ao lado disso, uma série de implicações, né? As implicações mais imediatas no meu campo, digamos assim, porque isso tem um poder de impacto, né, no que se refere a mim como pessoa, um poder de impacto psíquico, né? E isso tudo se transforma num incômodo muito grande. Agora tem, claro, eu sou um antigo, né? Ser político, digamos assim, quer dizer, eu tenho essa minha disposição, digamos assim, acadêmico-científica. Há muitos anos fui treinado para desempenhar esse tipo de função, mas sempre tive uma noção clara, né, do sentido político que ela tem. Quer dizer, o cientificismo, que às vezes eu sou criticado por tal, eu procuro transformá-lo sempre, né, em uma arma da política em geral. Só que entendo que o cientista ele é tanto mais político quanto mais cientista ele for. Quanto mais capaz ele for de distinguir as duas formas de encarar a vida e conectá-las num outro momento, né? Você escolher bem os objetos, pensando no resultado político dessa escolha. Esse é um momento político fundamental. No momento em que você vai decodificar o objeto, então você tem que ser o melhor cientista que você pode ser. Aquele que seja o mais capaz de revelar a essência daquele objeto, porque é dessa revelação que provavelmente uma capacidade política emergirá. Portanto, ao lado de estar preocupado com o que se passa no meu campo científico, eu estou de fato preocupado com o que se passa no desdobramento político do meu trabalho.